Olá, você ligado na VGS TV, Esportes e Entretenimento, uma super noite para você que está ligado conosco nesta super e maravilhosa noite de quinta-feira. Nosso abraço carinhoso para você que acompanha a gente aí pelo TikTok, pelas redes sociais, né? TikTok, Instagram, também pelo Facebook, principalmente o pessoal que está acompanhando a gente também ao vivo aí pelo Facebook e pelo TikTok e também pelo YouTube, tá? Pelas redes sociais, ao vivo. Um abraço para você que está ligado com a gente. Um abraço pessoal do YouTube que deu os like, né? A gente conseguiu aí chegar àqueles 40 likes. Vamos aumentar aí, então. Se você está gostando do nosso programa, pessoal do YouTube, dá aquele like também, né, pra gente aí, tá? E não esqueça de se inscrever no nosso canal. A gente quer agradecer a um monte de gente que está acompanhando a gente e inscrevendo no nosso canal. Falando nisso, né, nós colocamos aí no YouTube, para você que acompanha a gente, explicadinho aí como vai ser a Série B de 2026, as novas mudanças. Vale a pena que você olhar, né, tá sempre em cima aí no card, ou tá aí na nossa, né, no nosso programa aí, na nossa programação aí, e o pessoal que acompanha a gente pelo YouTube. Vale a pena você conferir, até para você ficar por dentro, tá? Como é que vai ser o Brasileirão aí da Série B. Houve alteração, tá certo? Um abraço especial para você que está no YouTube. Não esqueça de se inscrever no nosso canal. A gente aproveita também para mandar um abraço para o pessoal que está conosco aí na nossa TV, a VGS TV, o canal 51 gigabytes, pessoal também da Soul TV, canal 198, e os amigos que acompanham a gente também pelo Oráculo TV 21. Forte abraço para todo mundo, né? E a você que acompanha a gente também pelo site lá em cima, onde tem TV ao vivo, tá? E a galera, né, que acompanha a gente também pela Kik e pela Twitch. Forte abraço para todo mundo e a galera também que acompanha a gente pelos nossos aplicativos. Bem, hoje vamos trazer gols. Gols da sequência da rodada do Campeonato Baiano que terminou ontem, tá? Começou na semana passada e aí a rodada do Campeonato Baiano terminou ontem, tá? E aí a gente vai conferir os gols. A gente confere também os gols já das semifinais, das quartas de final do Campeonato Goiano. Tivemos 2 jogos ontem, hoje tem a sequência aí das quartas de final e você vai conferir tudo aqui na VGS TV. E mais, gols do Campeonato Brasileiro da Série A. Tivemos o começo da rodada na terça-feira com o jogo do Flamengo e ontem nós tivemos a sequência da rodada. Hoje termina com mais alguns jogos para encerrar aí a quarta rodada aí do Campeonato Brasileiro da Série A. E é lógico que a gente vai dar uma passada geral nos campeonatos estaduais que estão chegando aí às suas quartas de finais, é o caso do Carioca, a última rodada do Paulistão e também do Campeonato Mineiro. Nós temos também a semifinal lá do Gauchão, tá? Aí temos Paranaense, enfim, tudo para você aqui na VGS TV, detalhes e mais detalhes para você que acompanha a gente aqui, porque esse programa é só de esporte e você pode conferir tudo o que acontece aí no Brasil e fora do Brasil. E lembrando que vem aí a Copa do Brasil. A gente vai acompanhar essa primeira fase da Copa do Brasil. Vamos acompanhar também, tá, os jogos, tá, de mata-mata da Champions. Lembra? Aquelas 8 equipes que passaram direto estão esperando. E as 8 equipes, né, que vão se juntar, essas 8 que passaram direta, o mata-mata vai ser agora. Tudo para você, tá certo? Tudo detalhe o que acontece no Brasil, afora e no mundo, você acompanha aqui no VGS TV Esportes. Um abraço especial e não esqueça de se inscrever no nosso canal. A gente volta já, depois do intervalo, já mandando ver gols e mais gols para você aqui que acompanha a gente tanto pelas redes sociais como também pela nossa TV, aí os canais de internet. Ok? Já, já! Prepare-se para uma manhã repleta de informações e entretenimento. Com o programa Revista, na VGS TV. De segunda a sexta-feira, das 8h25 às 9h45. As notícias mais recentes.
entrevistas exclusivas, dicas de estilo de vida e muito mais. Não perca essa oportunidade de se manter atualizado e inspirado. VGS TV, esporte e entretenimento. Voltamos aqui na VGS TV, Esportes e Entretenimento. Eu quero também aproveitar para mandar um abraço carinhoso, tá? Muita gente, né, tá se manifestando aí no YouTube, nas redes sociais. O pessoal tá gostando do nosso programa, né? E mandando um alô, parabenizando a gente. Obrigado. Esse trabalho é feito para você. A gente sabe que muita gente, às vezes, né, não tem tempo de ficar acompanhando na TV aí 2 horas, 3 horas. A gente sempre faz um programa, às vezes coloca informação para você ficar sabendo, né, do que acontece aí no esporte pelo Brasil afora e pelo mundo afora, tá? Muito obrigado, gente. Muito obrigado por seguir a gente, obrigado por escrever aqui também no YouTube. Obrigado para o pessoal também que está aí, né, nos canais de internet, 51 gigabytes, enfim, Soul TV. Abraço carinhoso para todos vocês. Vamos trazer aí os gols, a rodada, né? Parece que é a 6ª rodada, não é isso? 6ª ou 7ª, né? É a 7ª rodada do Campeonato Baiano. Começou na semana passada e terminou ontem. Vamos lá, vamos conferir, vamos dar uma geral, né, sobre o Campeonato Baiano. Primeiro a gente vai mostrar os gols aí, o encerramento da rodada. Coloca aí pra gente. Aí o Jacuipense que venceu o Atlético da Bahia, 2-1. Saiu o gol de pênalti. E tá aí pra você, ó, o gol da Jacuipense. O Bahia de Feira enfiou 6 no Barcelona da Bahia, hein? Acho que foi a maior goleada do Campeonato Baiano, 6-1. Dá pra fazer artilheiro, né? 6-1. Esse aí é o gol da equipe do Barcelona. Não, isso é a equipe do Bahia de Feira. Você tá vendo aí os gols, ó. Mais um gol da equipe do Bahia de Feira, que tá de azul. E aí a classificação geral depois, né, de 7ª rodada, né? O Bahia é o líder com 19, segundo o Jequié com 11, Vitória com 10, junto com o Porto Sport. Aí vem o Galícia, o Bahia de Feira, a Jacuipense e o Juazeirense com 9 pontos. Em nono, Barcelona com 8 e o Atlético da Bahia, que está em 10º, com 2 pontos ganhos. Os principais artilheiros, o Thiago Recife com 6, Arthur Martins com 5, o Luan Rodrigues, o Jean Lucas e o Nael com 3 gols. Já temos aí o início da próxima rodada, penúltima rodada do Campeonato Baiano. Nós teremos no sábado Bahia e Jacuipense, jogo marcado para 4 horas da tarde. O Atlético da Bahia pega o Porto Sport no domingo às 16 horas. E aí na quarta tem Vitória e Bahia de Feira às 21h30 e falta confirmar só o horário do jogo entre Barcelona e Juazeirense. Esse jogo está marcado para quinta-feira, então só aguardando o horário. Tá legal? É a 8ª rodada do Campeonato Baiano. A 8ª, depois dessa, vamos ter a última rodada que vai definir aí as equipes que vão passar para outra fase, né, das quartas de final do Campeonato Baiano. 8 equipes passam para outra fase e vamos ver quem é que vai ser rebaixado. Tá legal? Essa aí é a rodada número 8 e já começa no sábado. E não tem disso não, rapaz. A gente mostra tudo para você que acompanha a gente aqui na VGS TV, Esportes e Entretenimento. Bem, um abraço especial para a galera que está ligado com a gente lá em Moçambique. Está no YouTube, a galera está clicando lá, clica e escreve. Olha, muita gente assiste o nosso programa, mas não escreve. Então, escreve aí, gente, tá? Esse programa para fazer realmente é um programa que é trabalhado, né? Aí tem um monte de gente que junta aí e tal para a gente fazer esse programa. Então vale a pena, acho que um gostei ou não gostei, ou escrever aí no nosso canal pelo YouTube. E agora vamos trazer os gols do Campeonato Goiano, tá? Campeonato Goiano. Já estamos aí nas quartas de final e começou ontem, né, esses jogos de mata-mata. Tivemos 2 jogos ontem e hoje termina
né, essa primeira rodada do mata-mata. Vamos ver como é que foi os jogos de ontem? Então, coloca os gols aí do Campeonato Goiano das quartas de final. A Napolina empatou com a Jataiense, lá no estádio Jonas Duarte. Saiu o gol da equipe da Jataiense. E o Craque também empatou com o Goiás, 1-1. Você está vendo aí os gols, né? Esse é o gol da equipe do Craque. Bem, hoje nós temos aí a sequência, né, dos jogos das quartas de final. O Abecate pega o Atlético Goianiense daqui a pouquinho, às 19h30. E a equipe do Anápolis estará recebendo lá em Anápolis, no estádio Jonas Duarte, a equipe do Vila. O jogo está marcado para as 21h. Então, como eu disse, são 8 equipes, quartas de final, e aí nós teremos aí depois, no final de semana, os jogos de volta, que você está vendo aí, ó. Goiás e Craque, né? O Goiás jogou ontem com o Craque lá em Catalão, vai jogar em casa no Serrinha, às 17h. Isso no sábado. Já no domingo, a Jataiense, que veio até Anápolis, pega a Napolina em casa às 16h. No domingo, também, nós teremos o Atlético com o Abecate, o jogo marcado para 16h. Aí tem casa, né? Como diz, aí está em casa. Então, o Atlético Goianiense joga lá no estádio Antônio Ascioli, 16h. E aí, para a gente conhecer os 4, o Vila vai receber a equipe do Anápolis em casa, tá? Ou vai ser no Olímpico ou vai ser no UBA, né? Vila Nova e Anápolis. Esse jogo está marcado para 19h30 na segunda-feira, tá certo? Dia 16. Um detalhe aí, gente, só explicando para vocês sobre o campeonato goiano. Aí tem um detalhe sobre a questão, a pontuação ela segue, tá? Por exemplo, o Goiás, com o resultado de ontem, ele continua sendo a equipe que mais pontuou na competição. Então, assim, o que dá direito, né? O que vai dar direito a isso ao Goiás? Vamos citar, citando o Goiás como exemplo, né? O Goiás como exemplo. Então, o que acontece? O Goiás, por exemplo, o Goiás tem tantos pontos, tá? Então, no final da história, o Goiás passando, por exemplo, para as quartas de final, tá? Para a semifinal, desculpa, e o Goiás, por exemplo, passando e for a final, pelo fato do Goiás hoje, tá, gente? Hoje, continuar contando os pontos e ele ficar em primeiro lugar, o Goiás vai ter aí a oportunidade de jogar o primeiro jogo fora e vai decidir em casa. Só isso. Então, quem for passando e dependendo da pontuação, no final, se ficar o caso do Goiás, que nós estamos citando como exemplo, muita gente não sabe disso, né? A gente está tentando explicar isso, porque aqui a gente tenta explicar até para os nossos, né, o pessoal da nossa audiência e o pessoal também, os nossos telespectadores. Então é assim, o Goiás hoje é a equipe que está com mais pontos. Por quê? Porque a pontuação do Campeonato Goiano, depois da fase de classificação, ela continua. Como o Goiás continuou no páreo, então o Goiás hoje é a equipe que está pontuando mais e é a equipe que está em primeiro lugar. Então, quem terminar em primeiro lugar vai ter a chance, se chegar à final, vai jogar a decisão da competição em casa. O primeiro jogo é fora e o segundo jogo decide em casa, lá no estádio Ailê Pinheiro. Eu estou citando o Goiás como exemplo porque ele está lá em cima. Lógico que se o Goiás não conseguir passar entre os 8, né, não ficar entre os 4, aí vai descendo a escadinha, né? Aí o segundo colocado, se ficar, um exemplo, for o Vila, então o Vila, se for para a final, o Vila então decide o jogo em casa. Vale a pontuação geral, tá certo? Pontuação geral. Como eu citei o exemplo do Goiás, porque se o Goiás for ganhando e for jogar a final, e aí o Goiás vai jogar a final, vai decidir em casa. Primeiro jogo fora e o segundo jogo da decisão vai ser em casa, tá? Esse é regulamento do campeonato goiano para você que acompanha a gente aqui na VGS TV, ok? Certinho? Deu para entender, né? Tá? Demorei a explicar um pouquinho, mas deu para entender. Ok, então, vamos dar uma geral, daqui a pouco eu vou mostrar os gols
do Campeonato Brasileiro da Série A, que começou na terça-feira com a vitória do Flamengo, tá? Ontem nós tivemos uma derrota do Vasco também, jogando em casa. Já já a gente vai conferir os gols e a sequência da rodada, da terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Agora a gente vai dar uma passadinha, porque nesse final de semana nós teremos aí a decisão da última rodada do Campeonato Mineiro. Coloca aí pra gente, né, como é que vai ser essa última rodada, todos os jogos no mesmo horário. Coloca aí, vamos lá, vamos ver como é que vai ser o Mineirão, o Campeonato Mineiro, pegando fogo. Bem, tá aí, ó. Sábado nós teremos todos os jogos do Campeonato Mineiro, a última rodada de classificação, fase de grupo, no mesmo horário. O RT e Cruzeiro, o Belândia e Pouso Alegre, América e Norte, Democrata e Betim, Atlético e Tombense e Itaberito e Atlético Mineiro. Coloca a classificação pra gente aí, ó. Olha só a classificação aí do Campeonato Mineiro. Tá aí o Grupo A, o RT com 11, Atlético Mineiro com 11, tá? O 2, por favor, o B. O B é América Mineiro com 12, Tombense com 11. E aí vem o C, que é o Cruzeiro com 12, Norte com 11. Detalhe, dos grupos, são 3 grupos, A, B e C. Então, pode passar para cá, o A, B e C. Dos grupos A, B e C, classifica um de cada grupo. Um só. E aí, no geral, a equipe que tiver uma maior pontuação, no geral, entra para ficar entre os 4, tá certo? Aí será a 4ª equipe para decidir aí, né, na semifinal, quem vai para a final. Entendeu? Os 3 primeiros, né, cada um de um grupo, grupo A, grupo B, grupo C, classifica apenas um, tá? Então hoje, por exemplo, o Atlético Mineiro estaria fora, né? O Cruzeiro está dentro, mas ainda está balançando. O América Mineiro estaria dentro. E no geral, de repente, aquela equipe que tiver uma pontuação maior pode entrar aí sendo a 4ª equipe classificada. Esse é o Campeonato Mineiro. A fórmula não mudou do ano passado, não. Continua a mesma, tá? Então, vai pegar fogo esse final de semana no Campeonato Mineiro, a última rodada, todos os jogos marcados para as 19 horas. Saindo aí do Campeonato Mineiro, a gente vai até o Paulista também. O Campeonato Paulista tem aí a última rodada nesse final de semana. A Ponte Preta já está rebaixada para a Série A2. Lá em São Paulo, o nome da 2ª divisão chama A2, tá certo? A Ponte Preta já está rebaixada. Já está rebaixada. Então não tem conversa. Então coloca aí a última rodada do Campeonato Paulista para você que está acompanhando a gente aqui nesse final de semana. Bota aí a rodada. Está aí, ó, todos os jogos às 8h30 da noite no domingo, tá? Todos os jogos, 8h30 da noite no domingo, a última rodada, fase de grupo. Lembrando que são 12 equipes, 8 equipes passam para outra fase. Tá legal? 8 equipes passam para outra fase. Jogos estão aí, ó. Domingo, 8h30, todos os jogos. Bragantino, Novo Horizontino, Mirassol e Portuguesa, Santos e Velo Clube, Ponte Preta e São Paulo, Botafogo de Ribeirão e Capivariano, São Bernardo e Corinthians, Primavera e Noroeste. E aí nós temos o jogo do Palmeiras contra o Guarani, que vai ser no campo do Palmeiras. Essa aí é a rodada final, fase de classificação do Campeonato Paulista. Coloca pra gente aí, a classificação tá aí para você, ó. Aliás, eu até errei, né? Vou corrigir que eu falei que era 12, são 16 equipes, tá? 16 equipes. Perdoa aí, pessoal, aí são 16 equipes, tá certo? Então tá aí. De 16, 8 passa direto, o resto, né? Por exemplo, tem aí a questão, né, da Ponte Preta já foi rebaixada e tem aí o Velo também na corda bamba. Mas o Velo ainda não está rebaixado. Por quê? Porque o Velo pode chegar a 8, Noroeste está ali com 7, Primavera com 7, essas equipes também estão correndo risco, né?
Mesmo acontece remotamente o próprio São Bernardo. Então, lá no Campeonato Paulista, 2 equipes são rebaixadas. Vai para a Série A2, como eu disse, mais conhecido popularmente como segunda divisão, tá certo? Mas lá em São Paulo é A2. Então tá aí, Ponte Preta já está rebaixado, o Velo corre risco, né? Porque são 2 equipes, e 8 equipes passam para outra fase, tá certo? O líder é o Novo Horizontino, com 16, Palmeiras com 15 e o Bragantino com 13, tá? Essa aí é uma geral para você do Campeonato Paulista, tá? A gente está colocando as últimas rodadas dessas competições porque os outros campeonatos, tá? Os outros campeonatos já estão nas quartas de final e tem campeonato que já está na semifinal. Como, por exemplo, o Gauchão. Coloca o Gaúcho aí e já está na semifinal. Já as 4 equipes já estão aí classificadas para decidir no mata-mata quem chega à grande final do Campeonato Gaúcho. Então, bota pra gente aí o Gauchão. Está aí, ó, na semifinal. 4 equipes. Grêmio, Juventude, Ipiranga e Internacional. Um dos jogos, né, todos os jogos são domingo, mas o Grêmio joga primeiro, lá no seu estádio, contra o Juventude, 17h30. Juventude sempre foi, né, uma pedra no sapato, tanto de Grêmio como também Internacional. Então, não vai ser jogo fácil, não. E aí nós temos também, um pouco mais tarde, o Ipiranga, que pega o Internacional às 20h30. Esse aí é um jogo só, tá? Não vamos ter jogo de ida e volta, não. Por exemplo, se o Grêmio ganhar do Juventude, o Ipiranga ganhar do Internacional, a decisão é Grêmio e Internacional. Essas equipes aí, ó, essas 4 aí, já chegaram à final aí do Campeonato Gaúcho, tá certo? Aí eu vou te contar tudo só na terça-feira, né, quem chegou à grande final do Campeonato Gaúcho. Se será o Grêmio, o Juventude, o Ipiranga ou Internacional. Tá certo? Ok? A gente informa direitinho para você. Até para você, né, quando estiver na roda de amigos, você falar, não, o Vandão, né, o jornalista lá falou, né, que o Campeonato Gaúcho só tem 4. E vai chegar a final aí, né, só os 4 lá. E vai ser um jogo só. E nesse domingo, aí tem a definição, né, das 2 equipes que vão decidir a competição. É lógico, né? Porque às vezes o pessoal questiona, né? Não é isso, não, moço, é assim, pode ir lá, olha lá para você ver. Lá, o cara lá é, ó, gente boa. A gente vai ao intervalo, na volta a gente traz para você tudo sobre o Campeonato Carioca, né? Carioca, isso mesmo. Tudo sobre o Campeonato Carioca e o Campeonato Paranaense. E vai, Campeonato Paranaense, Campeonato Carioca, está chegando aí a sua fase decisiva também, né? Domingo, só para aperitivo, para os torcedores aí, tem Flamengo e Botafogo. Só, né? Só isso, mais nada. A gente volta já. Você quer mais do que apenas assistir TV? Quer ter acesso a filmes incríveis, futebol ao vivo, notícias atualizadas e entretenimento de qualidade na tela da sua casa? Então, não perca tempo. Baixe agora o aplicativo da VGS TV na sua Smart TV Samsung, LG ou Roku. É fácil, rápido e 100% grátis. Com apenas alguns cliques, você leva para sua sala a primeira TV de séries, que conecta o Vale de São Patrício e o mundo com conteúdos feitos especialmente para você. Não fique fora dessa. Baixe agora e descubra um novo jeito de assistir TV. VGS TV, esporte e entretenimento. A sua programação na sua tela, quando quiser. Voltamos aqui na VGS TV, Esportes e Entretenimento. E aí, você já acessou o nosso site? Ainda não? O www.vgstv.com.br. Olha, lá no nosso site tem muitas informações para você. Tá? Muitas informações sobre futebol. Nós temos lá em cima a nossa rádio, a Rádio Séries FM, que você pode ouvir. Clica nessa notícia para a gente aí, ó, ontem, do jogo do Mirassol. Clica nela aí para a gente aí. Ontem foi o jogo do Mirassol contra a equipe do Cruzeiro. Moço do céu! Arbitragem ontem foi doída, né? Aí, vai passando para cima só para a gente acompanhar a galera que está ligado com a gente aí. Você pode, essa informação aí, ó.
Tá vendo aí, ó? Mirassol é cometido por Reinaldo, foi o Guaraes, né? E aí é o seguinte, o bicho pegou, viu, cara? O árbitro ontem foi horrível, cara. Horrível. Pensa no árbitro horrível ontem do jogo Mirassol-Cruzeiro. Assisti o jogo e vou te falar só uma coisa, hein? Complicado. Muito complicado. A arbitragem no Brasil, cada dia que passa, ficando pior ainda, viu? Aí, questão do VAR, o VAR chama para favorecer um, não chama para favorecer o outro, não é nem questão de favorecer. Vai muito mais essa questão aí, né? A gente sabe que o VAR realmente está dificultando. Então tá aí o nosso site, tá? Você pode acessar para você ver a notícia completa, que é a notícia aí, né, sobre o jogo de ontem do Mirassol contra a equipe do Cruzeiro. O jogo terminou empatado, mas o bicho pegou ontem, né? Houve até expulsão aí do jogador da equipe do Mirassol. É complicado, né? Mas você pode acessar o nosso site, www.vgstv.com.br, ouvir a nossa rádio lá em cima, que é a Rádio Ceres FM, né? A rádio do seu jeito, 87.9. E não esqueça também, né, um abraço especial para você que está seguindo a gente nas redes sociais. Você que está ao vivo agora, o pessoal que está aí no TikTok, está ao vivo, um abraço para você. Segue a gente, dá um alô aí. O pessoal também que está no Facebook, está seguindo a gente. Forte abraço para você, ao vivo. Galera que está acompanhando a gente também pelo YouTube. Dá um like, gostei, não gostei, você entendeu? Inscreva no nosso canal. Não vê só o programa, clica lá e inscreva no nosso canal. Você ajuda a gente. A partir do momento que você escreve, dá um like, o pessoal lá do YouTube acha que o nosso programa, né, é bastante relevante e acaba indicando para outras pessoas. Legal? Vamos conferir a rodada aí do Campeonato Paranaense? Lá também o bicho está pegando fogo, hein? Final de semana tem rodada. Coloca aí os jogos. Tá aí, né? A semifinal. Então nós teremos aí já, neste sábado e domingo, 2 jogos. As equipes que passaram foram as equipes as maiores lá, né, do Paraná, que é o Operário, o Coritiba, o Londrina e o Atlético Paranaense. Aí o Operário joga com o Coritiba 4 da tarde no sábado e o Londrina vai enfrentar o Atlético Paranaense às 18h30 no domingo. E aí, assim, são 2 jogos, tá? São 2 jogos. É o mata-mata. O Operário está jogando em casa. No próximo jogo, o Operário vai sair para pegar o Coritiba. O Londrina joga em casa. No próximo, a equipe do Londrina estará jogando fora e o Atlético Paranaense vai receber o Londrina. Daí, depois dos 2 jogos, nós vamos conhecer os 2 finalistas do Campeonato Paranaense. E tem artilharia também, né? Que está em jogo no Campeonato Paranaense. Está aí, ó, o Lucas, está com 5, Iago Teles com 4, Bruninho com 4, Bruno Santos com 4 e o Vinícius com 4. Todo mundo aí está no páreo para tentar a artilharia do Campeonato Paranaense. Legal? Bem, e o Campeonato Carioca também está chegando aí, né, a sua fase decisiva. Aquele disse e não disse, Flamengo vai ser rebaixado, Flamengo vai para a 2ª divisão, vai disputar uma quadrangular, tal, Flamengo passou. E aí os torcedores do Flamengo, né, aquela zoação, agora aguenta nós. Mas tá complicado, o Flamengo não vem fazendo boas partidas, não é um franco favorito a ganhar o título da temporada, a gente tem que ser bastante realista. Pelo futebol que está apresentando, tá complicado, hein? Vai ter que rebolar. Mas vamos conferir aí as quartas de final do Campeonato Carioca. Põe aí pra gente aí a rodada de final de semana. E tá aí na tela para você. Ganhou, fica. Perdeu, tchau. Esses são os jogos das quartas de final. E começa amanhã, ó. Amanhã nós temos Madureira e Boa Vista. Sábado, 9h30, tem Vasco da Gama e Volta Redonda. Domingo, às 17h30, tem Botafogo e Flamengo lá no Engenhão. E o Fluminense joga na segunda contra o Bangu, às 18h. Lembrando que são 8 equipes que passaram, quartas de final.
das 8 vão ficar apenas 4, tá certo? Então, de qualquer jeito, vamos ter uma equipe do interior na disputa, de qualquer jeito, tá? Entre os 4. Porque o Madureira joga com Boa Vista, daí sai um adversário, tá? E aí nós temos o Vasco pegando Volta Redonda, o Botafogo e o Flamengo e o Fluminense Bangu. Então nós podemos ter os 3 grandes aí do Rio, que é o Vasco, o Fluminense, né? Os 3 não, os 4, né? Vasco, Fluminense, o Botafogo e o Flamengo, tá certo? E um do interior, que pode ser o Madureira ou o Boa Vista. Aí as quartas de final, apenas um jogo, tá? Perdeu, tchau. Ganhou, fica. Tem os artilheiros também, que tem a questão aí, né, da disputa interna, né? Que é o Patrick com 4, o Senna do Fluminense com 4, o Léo Rafael com 4, John Kennedy com 3 e o Juan da Portuguesa, que está fora, tá? Que não participa mais, está com 2 gols, ok? Isso aí é o Campeonato Carioca, né? Que pega fogo aí nesse final de semana. Um detalhe do Campeonato Carioca é que o pessoal está tentando fazer aí, dar um jeito, né? Porque como lá tem os desfiles das escolas de samba, e essa semana é carnaval, o bicho vai pegar, hein? Vai ser difícil. Amanhã não, amanhã tudo bem, que amanhã o Madureira joga e tal, mas o jogo de sábado e de domingo vai complicar. Botafogo e Flamengo, Vasco e Volta Redonda. Olha, meu amigo, para quem conhece o Rio de Janeiro, a gente sabe que não vai ser moleza, não. O pessoal da polícia vai trabalhar bastante nesse final de semana lá, né? E o Campeonato Carioca, você sabe, né? Botafogo e Flamengo não vai ser moleza, não. Então, o jogo de segunda-feira já é mais moleza, né? Aí o Fluminense joga com o Bangu, joga um pouco mais tarde e tal. Aí a segunda-feira de carnaval, pá, também tem aquelas histórias todas, né? Não vai ser fácil, não. Esse final de semana vai ser complicado, ok? Bem, é isso aí dos campeonatos estaduais. Ficou faltando ninguém, não, né? É isso aí, né? Então, agora a gente vai trazer gols. Bem, o Campeonato Brasileiro da Série A, como eu já expliquei, os jogos, até acabar os estaduais, vão acontecer na terça, vai acontecer sempre na quarta e quinta, às vezes na terça, tá? Então, o Campeonato Brasileiro é isso aí. Só antes de falar do Campeonato Brasileiro, nós teremos, a partir da semana que vem, pós-carnaval, nós teremos os jogos do Flamengo, né, que é a Supercopa, né? Parece que a Supercopa, me fala a memória, entre o Lanús e o Flamengo. São 2 jogos, tá? O Flamengo joga o primeiro fora e depois joga o segundo em casa. Vai ser no Maracanã. E aí, dia 17. Aí também nós temos o início da Copa do Brasil, para você que acompanha a gente, que é a primeira fase. Algumas equipes não entram, por exemplo, como equipes de Goiás, por exemplo, não entram na Copa do Brasil nessa fase, né? Agora, nessa primeira rodada, entra depois. E aí nós temos também a Champions, tá? Para você que acompanha a gente, tem a Champions também, né? Que é o mata-mata das equipes que vão tentar chegar entre os 8 para juntar as 8 que já classificaram direto. E tem um outro detalhe, nós temos a pré-Libertadores, que tem a equipe do Bahia e do Botafogo, também na semana que vem. Então, semana que vem vamos ter jogos um atrás do outro, tá certo? Vamos colocar aí os gols do Brasileirão. Terceira rodada, o bicho pegou, o Vasco perdeu em casa. Pode um trem desse? Futebol não é fácil não, hein? Gols do Brasileirão da Série A. Aí o Vasco perdeu pro Bahia em casa, 1-0. O Vidraceiro com a cabeça inchada, né? O São Paulo fez o dever de casa, venceu o Grêmio 2-0 lá no Morumbis. E o Vitória, jogando em casa, perdeu pro Flamengo 2-1. O Flamengo aproveitou as oportunidades que fez, né? O Vitória não aproveitou a oportunidade que teve, né? Teve pênalti, não converteu. E aí, né, perdeu o jogo. Esse é o jogo de ontem, que deu confusão até falar chega. 2-2, a equipe do Mirassol estava vencendo. E aí houve um empate, 2-2. A Chapecoense também contra o Coritiba. O Coritiba estava vencendo um jogo, cara. Aí a Chapecoense lá, Arena Condá, galera forçou e empatou o jogo, né? Um ótimo resultado para a equipe da Chapecoense, que estava perdendo o jogo e acabou empatando. 6 gols nessa partida aí, ó. Olha aí o gol da Chapecoense.
Aí o Atlético Mineiro também jogando contra o Remo, 3-3. Esse jogo foi tão interessante que o Atlético Mineiro saiu na frente, o Remo empatou e aí depois começou, né, a saga. O Remo, fora de casa, empatou com a equipe do Atlético Mineiro. 3-3 e estava chovendo que não... Aí, olha a chuva nisso, hein? Esse aí é o gol da equipe do Atlético Mineiro. Bem, hoje nós temos mais 4 jogos para encerrar a rodada número 3. O Atlético Paranaense pega o Santos daqui a pouco, 7 da noite. Um pouquinho mais tarde, 30 minutos, o Fluminense pega o Botafogo, 19h30. O Corinthians joga contra o Bragantino, às 20 horas. E a equipe do Internacional estará recebendo o Palmeiras lá no Rio Grande do Sul, jogo marcado para as 9h30 da noite, Internacional e Palmeiras, tá certo? É a rodada número 3 do Campeonato Brasileiro. Com a prévia aí, tem uma prévia aí da classificação. Olha aí, com a vitória de ontem, o São Paulo e o Bahia estão juntos com 7 pontos. Em terceiro vem Bragantino com 6, Chapecoense, Mirassol com 5. Em sexto, o Palmeiras, que joga daqui a pouco, e o Fluminense com 4. Curitiba está com 4, o Flamengo está com 4. Em décimo, o Botafogo com 3. A única equipe que não venceu ainda na competição foi o Corinthians, né? O Cruzeiro ontem com empate chegou a 1 ponto, né? O Vasco, né, com 3 jogos, está com 1 ponto também. Hoje o Santos joga, o Internacional joga daqui a pouco. O Remo, com o empate de ontem, está em 15º com 2 pontos. Então, assim, Corinthians até agora não viu a cor, né, aí da vitória. Tem artilheiro aí? Não. Apesar que o Corinthians, né? Aí, ó, o Carlos Vinícius do Grêmio está com 4, o Danilo do Botafogo também com 4, o Breno do Curitiba com 3, o Aleph Manga do Remo com 2 e o Giancarlo da Chapecoense com 2 gols. Esses são os principais artilheiros, sem os 4 jogos que aconteceram, que vão acontecer daqui a pouco. Tá legal? Um abraço para você que está acompanhando a gente aqui pela VGS TV, pelo canal do YouTube, pelo TikTok, galera que está acompanhando a gente também pelo Facebook, obrigado. E segue a gente nas redes sociais, Instagram. Forte abraço para todo mundo e abraço também para você que acompanha a gente aí pelos nossos, né, canais de TV, canal 51, 198 da Sul TV, enfim, 21 Oráculo, e também para a galera que está acompanhando a gente aqui pelo nosso, pelo sistema nosso aí de TV via streaming, Roku, LG e Samsung. Se você não baixou o aplicativo ainda, está na hora de abaixar, é de graça, você não paga nada, tá legal? Um abraço, bom restante de quinta-feira, um bom final de semana para todo mundo, um bom carnaval para a turma, né? E a gente se encontra, então, na quarta, acho que a gente vai fazer o programa na quarta-feira. Vou trazer para a galera na terça-feira o programa. A gente vai antecipar o programa talvez na segunda-feira ou na quarta-feira para você que acompanha a gente. Porque terça-feira é terça-feira de carnaval, aí nós vamos vamos também para o carnaval, é lógico, né? Vamos pular também, né? Para a galera que está ligada aí na VGS TV. Né? Então, um abraço para você, bom carnaval para todo mundo. A gente se encontra, então, na semana que vem. Valeu!